Algumas semanas atrás, eu fiz uma pesquisa com os professores que participaram de uma jornada que eu promovi e eu perguntei para eles o que, na visão deles, era um dos fatores que mais contribuía para o aumento da ansiedade e do estresse. Para quem não me conhece, eu sou a Cris Corsi, eu sou psicóloga, sou pedagoga, e eu ensino o professor a lidar com as suas emoções, para controlar a ansiedade, o estresse do dia a dia da sala de aula, e assim poder reconquistar o seu bem-estar emocional. Então, a minha preocupação é com a sua saúde mental, professor. Pois bem, eu vou passar para vocês algumas respostas desses professores. O mau comportamento dos alunos, a agitação em sala de aula, a desobediência, a falta de respeito dos alunos em cumprir os combinados. Os alunos não conseguem ficar muito tempo parados, eles interrompem o tempo todo, ou levantando, ou conversando, muita bagunça na sala de aula. Os alunos não me respeitam. Se a gente fosse traduzir todas essas respostas numa única palavra, colocar tudo isso numa categoria, qual seria? Indisciplina. É ou não é? E justamente, professor, num lugar onde tudo é permeado pelas relações, onde tudo acontece através das interações, a escola é um dos principais ambientes de aprendizagem social do ser humano. E é justamente ali aonde a indisciplina é considerada hoje como um dos maiores problemas nas aulas. Aliás, hoje e sempre. A indisciplina hoje, ela não só está afetando, como ela tem sido apontada como uma das principais causas de afastamento dos professores das salas de aula. Só que se a gente parar para ver, para analisar, a indisciplina não é uma coisa nova. Ela não apareceu com o retorno, com a volta às atividades presenciais. A gente sempre teve queixas relacionadas à indisciplina e isso sempre foi uma preocupação para os professores. Porém, com a pandemia, esse problema se agravou. As crianças e os adolescentes, eles tiveram prejuízos quanto às suas habilidades sociais. Dificuldades com autocontrole, dificuldades de comunicação, de escuta, de diálogo, de empatia, de resolução de conflitos. Hoje, a gente vê uma irritabilidade maior e com o aumento do uso e da exposição às telas, à tecnologia, a gente vê também cada vez mais presente a questão do imediatismo. Então, funciona meio que como uma bombinha relógio. A falta de habilidades sociais e mais esse imediatismo. E esses comportamentos apontados aí pelos professores nessa pesquisa mostraram o quê? Mostraram a dificuldade dos nossos adolescentes, das nossas crianças, com a rotina das aulas presenciais. Ok, sim, eles já retornaram há mais de um ano, porém,
Nós estamos falando aqui, professor, de uma questão de hábito, algo que ainda está sendo reconstruído, quiçá construído por outras crianças e adolescentes. Alguns estão resgatando o hábito, outros não tiveram nem condições de ter formado o hábito, estão formando agora. Por quê? Porque a aprendizagem social não é uma coisa inata. Isso é aprendido. Aprendido através da convivência, das relações, das interações. E, somado a tudo isso, né, então a questão da formação desse hábito, a sociedade hoje ela está vivendo um momento único, um momento de ressignificar costumes e hábitos sociais. Fala uma coisa para mim. A gente meio que ficou acostumado a ficar isolado. E agora a gente está reaprendendo a conviver. Então é esperado que isso também esteja acontecendo nas escolas. A rebeldia, entre aspas, ela vem do fato de que essas crianças, esses adolescentes, eles ficaram em isolamento. Se for ver, acredito eu que foram os únicos que cumpriram a quarentena. Porque nós, adultos, mais ou menos retomamos a vida. Os idosos, um ou outro, deu a sua escapulida. Agora, crianças e adolescentes, não. E além do isolamento, perderam familiares. Tem familiares que ficaram com sequelas, sequelas graves. Então, isso tudo deixa todos eles muito estressados. Então, professor, esse é um processo que vai levar tempo. Não apenas considerando aí o substrato biológico, no sentido de cérebro, de formação de hábito, né, que o cérebro precisa recuperar esse hábito, então ele precisa de tempo para isso, mas também social. E aí, a minha pergunta, pensando então no nosso quadradinho, o que nós, professores, podemos fazer? Existe alguma coisa que nós podemos transformar na nossa prática pedagógica para diminuir, para amenizar esse problema? Antes da gente pensar, professor, em alguns procedimentos, eu acho importante a gente pensar em alguns cuidados. Por quê? Porque muitas vezes a gente adota algumas ações, algumas posturas que são equivocadas. E aí, ao invés de a gente melhorar, a gente agrava o problema. Que é primeiro cuidado, a gente muitas vezes espera que a formação moral da criança, do adolescente, seja feito 100% pela família. Gente, não se trata de destituir os pais, os responsáveis dessa tarefa. Não é isso. Mas a gente precisa enxergar o espaço escolar, a escola, a sala de aula, como um lugar propício para vivência de relações interpessoais, para convivência entre pares, da mesma faixa etária, com diferenças. As relações entre irmãos são totalmente diferentes das relações dos colegas entre pares numa sala de aula. Segundo cuidado, a rota do combate à indisciplina, professor, não passa
como alguns pensam, pela volta da rigidez de antigamente, né? Aquela coisa inflexível, que contava, inclusive, com punições. Então, uma coisa é o rigor, outra coisa é a rigidez. A rigidez, o pulso firme, eles podem até trazer um resultado imediato, né? Contém ali a indisciplina no momento, é pontual, mas elas são ações de curto prazo, são superficiais. Então, ficar irritado, gritar, castigar aqueles alunos que não se comportam, né, como a convenção diz que tem que ser, né, com atitudes muitas vezes autoritárias, retrógradas, não vão adiantar. Quando a gente tenta impor a disciplina, a submissão e a revolta vão aparecer. E hoje, isso não se sustenta. O mundo hoje é outro. Terceiro cuidado, o nosso estilo de ensino, ele joga pouca luz sobre o currículo oculto, currículo paralelo, como alguns dizem. Aquele que leva em conta a afetividade, o sentimento dos alunos, os desejos, as suas incompreensões. A educação, professor, aquela educação que se reduz ao ato do aluno transcrever no caderno as ideias do professor, isso resulta em tédio. E gente entediada vai buscar coisas mais interessantes a fazer. É ou não é? E, nesse sentido, muitas vezes, essa busca por outras coisas mais interessantes é confundida com indisciplina. Então, a escola é, sem dúvida, uma instituição do conhecimento, ou a instituição do conhecimento. Mas é preciso deixar espaço para que a ação mental aconteça. Ação mental do aluno. E não apenas a transmissão por parte do professor. E o quarto cuidado, o foco da nossa ação ser somente na consequência, na atitude, no comportamento inadequado, e não na busca pela causa. Diante disso, como é que a gente resolve a indisciplina? Bom, professor, para controlar essa situação, o professor ele precisa ser um gestor. Isso significa que o professor ele precisa organizar a aprendizagem, mas sem ser o detentor de um determinado conteúdo. Ele precisa organizar aquele espaço para que as competências dos alunos possam ser desenvolvidas. E, ao mesmo tempo, ele é o gestor daquele espaço no sentido das competências relacionais, didáticas, né, que são inerentes aí ao conteúdo que ele leciona. Essas competências de gestão de sala de aula para prevenção da indisciplina, eu digo que elas estão agrupadas em 3 grandes blocos. A primeira, a gestão do ambiente, como a gente acabou de falar. Então, o professor tem autoridade em sala de aula, diferentemente de ser autoritário. Ter autoridade no sentido de atitudes de firmeza, de segurança,
de consistência e de intervenção frente à indisciplina. Estabelecer regras junto aos alunos que regulem essa dinâmica da sala de aula. A organização da classe passa, inclusive, pela própria limpeza, tendo um plano de aula, aulas preparadas, o domínio do conteúdo, preparação de atividades, preparação do material, aulas que realmente têm um sentido. A gente sabe que a entrega do conteúdo, ela é importante, mas fazer com que esses alunos compreendam, entendam o assunto de uma determinada prática, faz com que esse aprendizado aconteça de forma fluida. Então, utilizar métodos relacionados ao cotidiano dos estudantes, isso facilita a assimilação por parte deles. E aquilo que a gente falou, um aluno entediado, ele vai buscar coisas mais interessantes. Então, trazer esse aluno dando mais sentido para as aulas. A outra gestão por parte do professor é da instrução, estratégias de motivação, de manutenção do interesse do grupo em relação ao ritmo da aula, que busque monitorar o trabalho, que busque desenvolver propostas que tragam a participação do aluno, apoiar os alunos nas dificuldades, dando feedback, não centralizando a comunicação apenas no professor e nem em um ou outro aluno. Então, aproveitar aquele momento da aula, professor, para fazer com que a fala atinja a todos. Isso é muito importante. Um outro ponto de gestão de instrução é utilização de diferentes estratégias de ensino. Tão importante quanto a aula não ser a mesmice o ano todo, é a adequação desse conteúdo ao dia a dia, aos conhecimentos prévios, aos interesses, ao nível etário dos alunos. É ou não é? Manter um ritmo de aula adequado, um ritmo dinâmico, fazer com que a sua fala atinja a todos. E o terceiro ponto é a gestão de comportamento. A gestão de comportamento envolve estar atento ao controle. Então, circular pela sala para que a gente possa observar, inclusive, as atitudes dos alunos, não só em disciplina no sentido da conversa paralela, mostrar-se visível para todos. Então, a capacidade da gente, né, nossa, professor, em ter esse momento de troca com o grupo, de estar atento ao grupo e intervir numa situação sempre que isso acontecer. Então, administrar o comportamento inadequado, né? Não no sentido da punição, do castigo, mas de intervenção, inclusive de escuta, sabendo ouvir, perguntar muito mais do que falar. Mas para isso, professor, a importância de nós termos autoridade perante a classe. E isso não é imposto, é conquistado a partir do momento que eu domino o conteúdo e eu sei lançar mão de estratégias para ensiná-lo de forma eficiente. É assim que eu conquisto a minha autoridade. E a autoridade, ela vem pelo respeito. E a gente respeita quem a gente admira. Então, pensar muito nessa questão da construção da sua figura de autoridade.
E isso passa, inclusive, professor, pela forma como a gente se comporta. As crianças pequenas, elas repetem muito as atitudes que elas veem nos adultos. É comum elas enxergarem os profissionais da escola um exemplo de pessoas em quem elas podem continuar confiando. E quando a gente fala em adolescente, a mesma coisa. A mesma coisa. Então, o nosso exemplo é muito importante. Equilibrar a forma como a gente vai reagir a uma determinada situação, problema. Ser coerente e lembrar, professor, que a escola é muito mais que conteúdos. Conteúdo é importante. Essa é a razão da existência da escola. Mas a gente tem que tomar cuidado, professor, para não aumentar a pressão ainda mais sobre os alunos. Não é o momento, na hora que o comportamento inadequado aparece, de julgar o aluno, e sim de corrigir a autoestima dele, corrigir o comportamento dele, incluir formatos e ferramentas diferentes, acolher os sentimentos, ter um momento de escuta ativa, de realmente buscar entender a causa daquele problema. E, para isso, investir na relação professor-aluno. O papel do professor é interagir, é orientar, é trocar conhecimento, é levar o aluno a pensar. Então, esse espaço de diálogo, de mediação, é fundamental. É muito importante, quando a gente fala em disciplina, professor, pensar na regrinha dos 4 Cs. Coerência, constância, consistência e consequência. Levando em consideração esses 4 aspectos, e você, como figura de autoridade em sala de aula, com certeza a gente consegue fazer um bom trabalho com relação à indisciplina. Até a próxima!